Fala, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma semana, nós estamos seguindo aqui com o nosso projeto Falas da Hora, onde nós debatemos temas da atualidade, temas do cotidiano e temas também para edificar a sua vida. Hoje nós vamos trazer para o seu coração uma palavra de Deus muito abençoada e eu tenho a certeza que você será ricamente abençoado, será alcançado por essa palavra, uma palavra que vai alcançar não só você, como a sua família. Quero aproveitar a oportunidade e aqui pedir a você, para você não esquecer de deixar o seu like, colocar o seu comentário aí, tá? Coloque embaixo aí o seu comentário, o que é que você está achando das falas da hora, o quanto você tem sido abençoado, e você vai estar nos ajudando muito, tá certo? Curta, comente e compartilhe para estar nos ajudando, tá certo? Se você não sabe, eu sou o pastor Carlos da Hora, pastor da Igreja Batista Vivendo em Cristo. Estou aqui no bairro de Paripe, Salvador, Bahia, há 16 anos caminhando, pregando a palavra do Evangelho de Cristo, a palavra do Reino, a palavra de salvação, e tenho a certeza que continuaremos por muito e muito tempo falando do amor de Deus, tá certo? Você pode estar nos conhecendo através das nossas redes sociais, você que está chegando agora, parou aqui nesse vídeo, através das nossas redes sociais. Nós temos algumas redes sociais que você pode estar conhecendo melhor o nosso trabalho. Temos o Instagram, que é IBVC Paripe, você pode colocar aí IBVC Paripe. Tem outras igrejas com o nome IBVC, mas a nossa é toda organizadinha, registrado, tá certo? E você pode estar conhecendo um pouquinho aí da nossa trajetória por meio do Instagram. Lá tem muitas fotos legais, muitos vídeos, tem os outros vídeos que nós postamos durante a semana, você pode estar assistindo esses vídeos. Também tem o canal da nossa igreja, que é o canal IBVC, tá certo? IBVC Paripe, tá? Você pode estar entrando, assistindo os nossos cultos online que são transmitidos. Você pode estar acessando aí, que está disponível para vocês, as lives dos nossos cultos. Também tem o Facebook, que é IBVC Paripe, você pode estar entrando lá no Facebook e curtindo lá. Tem muita coisa legal lá, muito trabalho que a gente fez ao longo dessa caminhada. Você vai conhecer um pouco da trajetória da nossa igreja. Hoje a nossa igreja está bem ampla e você vai poder ver lá as fotos de quando a igreja começou, da minha trajetória. Então temos essas redes sociais. Também tem o meu canal que vai estar sendo lançado aí. Fique ligadinho. Você vai estar, conhecendo o nosso novo canal. Eu tinha um canal antigo que foi hackeado. Nós não conseguimos recuperá-lo ainda, mas está judicializado e eu sei que em breve nós vamos recuperar, que todas essas ferramentas são para a glória de Deus. E hoje, como eu falei para vocês, eu quero trazer uma palavra de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre as estações, vamos fazer um paralelo sobre as estações do ano e comparar a vida do cristão, porque a Bíblia nos dá parâmetro para isso. Mas não posso deixar de falar dessa galera que está me acompanhando aqui, o pessoal da técnica. Eu quero agradecer a esses jovens que são também idealizadores desses projetos, me impulsionaram e olha eu aqui falando do amor de Deus. Quero agradecer a vida do José, esse garoto prodígio que está conosco aqui. Tudo bem aí, José? Tudo bem, graças a Deus. Pronto, essa bênção de Deus. Também está aqui o Azaf, o Joel Azaf. E aí, Joel, tá tudo em paz aí, tudo certinho? Pronto. E também está aqui o nosso Cauã, que forma a dupla de dois com o Joel, que agora é o trio, né? O trio Parada Dura. O trio Parada Dura, que desde muito novo, né? Muito novos, melhor dizendo, estão aqui trabalhando comigo, cuidando das redes sociais da igreja. O nosso Cauã, que agora forma o trio Cauã, Azaf e José. E aí, Cauã, tudo em paz aí, tudo certinho? Graças
Quais as expectativas aí para essa semana aí, esses dias aí? Pronto. E hoje eu quero refletir com vocês acerca das estações, né? As estações de vida do cristão, as nossas estações. Qual é a estação que você está vivendo? Qual é a estação que você está enfrentando? É certo que toda estação, ela não será permanente, ela é passageira. E eu quero ler com vocês aqui uma palavra para a gente se contextualizar nessa questão de estação, que está no Salmo de número 104, o verso de número 19, que diz assim: Ele fez a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr. Ao olharmos para essa palavra, nós percebemos que Deus, quando criou o universo e tudo que há nele, ele sabia que haveria uma necessidade de o homem encontrar pontos, tempo, dias, meses para se nortear. E você pode observar que, segundo a Bíblia Sagrada, a lua, ela foi colocada com o objetivo de marcar as estações. E a lua, ela é interessante porque ela tem as suas fases: a cheia, a minguante, a crescente, a nova. Os tempos, as semanas, os anos também têm as suas estações. O ano também tem a sua estação. Nós passamos pelo inverno, nós passamos pelo outono, pela primavera e passamos pelo verão. E fazendo um paralelo sobre isso, nós observamos que a vida do cristão também, ela tem inúmeras estações, ela tem inúmeras fases. Perceba que a vida do cristão é um misto de guerras, batalhas, dias, lutas, e tudo isso tem sempre um objetivo muito claro nas nossas vidas: nos melhorar, nos fazer crescer e nos impulsionar para um tempo novo. Quando eu falo sobre essas batalhas na vida do cristão, eu costumo dizer que o cristão ele não tem guerra, ele tem guerras. Que o cristão ele não tem crise, que ele tem crises. Perceba que as crises, elas são inúmeras. E com isso nós vemos os altos e baixos constantemente na vida dos cristãos. Então eu peguei aqui, dentro desse contexto, dessa questão de estações do ano, a primeira para falar. Não vou seguir a ordem correta das estações, mas nós iremos falar aqui das estações do ano. E a primeira que eu quero falar com vocês é a do inverno. Perceba que no inverno os dias são mais escuros, sem brilho, as noites são mais longas, e a gente muitas das vezes olhamos para o inverno e às vezes em alguns invernos parece até que não tem sol, porque as nuvens cinzentas encobrem o sol. Mas uma coisa que fica muito claro para nós é que apesar dos dias escuros, né, o sol sempre está por trás das nuvens, sempre está por trás das nuvens. Então, por mais que pareça que o inverno ele veio para destruir com as nossas vidas, veio para nos fazer morrer, nós precisamos entender que sempre o sol ele vai estar por trás das nuvens. Ele não desapareceu. Então, o inverno, pastor, na vida do cristão, é equiparado a quê? Equivale a qual momento? São aqueles dias onde nós passamos por batalha,
ou batalhas que parecem sem fim. Dias aonde nós choramos, dias aonde nós recebemos notícias ruins, e se não bastasse a notícia ser ruim, ela ainda vem com um peso de duração. Parece que a notícia que chegou agora, ela vai sendo reverberada todos os dias durante o período de inverno. Mas uma coisa que nós, como cristãos, precisamos ter em mente é que nenhuma estação ela é permanente. Ela é sempre passageira. Então, nesse período de inverno na vida do cristão, e quem sabe o seu inverno que está me ouvindo, não é o desemprego, não é um problema familiar, uma questão sentimental, que esteja te assolando, mas certo é que você deve, no inverno, se planejar para os dias melhores que virão. A própria Bíblia diz, no Salmo de número 30, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu já passei por invernos, e digo para você, não foram poucos invernos, foram muitos invernos que eu já enfrentei. Mas algo que eu percebi ao longo da minha caminhada é que, como Jesus disse em Mateus 28, basta cada dia o seu mal, e que nenhum problema vem na vida do cristão e que ele irá se tornar maior do que o que ele é. Porque nós temos que permanecer em fé em Deus, crendo que o amanhã será muito melhor. Então, nós precisamos entender que nenhuma fase na nossa vida é duradoura. O inverno vai passar. Não se desanime, meu irmão. Aproveite o tempo de inverno para planejar o momento em que você vai sair desse inverno. Você já passou, Cauã, por algum inverno na sua vida? Mas saiu do inverno, não saiu? E você, José Henrique, já passou por algum inverno? Quem como cristão não passou por algum inverno, né? E os invernos parece até que não ia terminar, né? Tenho certeza que muita gente que está me assistindo também já passou por invernos. Conta aí um pouquinho se você já passou por algum inverno. Quem sabe o seu testemunho colocado aí nos comentários não edifica alguém. Você deve ser igual a mim, né? O que é que eu estou mandando você colocar aí nos comentários, né? Porque tem pessoas que preferem mais ir nos comentários do que no vídeo. Eu gosto mais dos comentários. E você pode encontrar alguém que vai nos comentários para ler os comentários lá e pode ver seu testemunho lá e você alcançar alguém, né? Seguindo sobre essa proposta de falar das estações da vida do cristão, equivalente às estações do ano, tem também o outono, né? O outono é uma estação muito interessante porque ela é muito louca. Aqui, esse ano em Salvador, nós tivemos um outono que é diferente, né? Hora estava fazendo calor, hora estava fazendo... estava chovendo, você saía com a camisa, né? Ou com um guarda-chuva, daqui a pouco estava fazendo sol. Então, o outono ele tem essa característica de ser dias loucos, aonde você sai achando que o dia vai ser de sol e de repente se torna dia de chuva. Às vezes a vida do cristão também é assim, a nossa vida é assim. Nós, por estarmos ainda nessa terra, nós estamos sujeitos a inúmeras situações. E o outono é assim. O outono, são dias que ora tá bom, ora tá ruim, e às vezes você se depara em situações como essa, né? Que você pensa que a partir de agora tudo vai começar a dar certo, de repente vem alguma coisa que te freia, né? Vem alguma coisa que te faz recuar, te faz repensar. Pois bem, o outono é essa fase de transição, é essa fase que a gente começa a se preparar para uma outra fase. Mas uma coisa que nós devemos tirar como lição no outono é que em todos os momentos de mudança e turbulência, a base sólida da nossa vida
é Jesus. A própria Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, permaneça firme em Deus nesses momentos de turbulência, onde as coisas não estão tão claras. Falando das estações do ano e fazendo um paralelo com a vida do cristão, e aprendendo um pouco, né, fazendo essa troca que a natureza nos fornece, você pode perceber que também nós temos a primavera, né? E a primavera, ela é algo espetacular. Algo espetacular, é tempo das flores, é tempo da renovação, né? E é o tempo de esperanças renovadas, períodos difícil ficou para trás, um novo tempo se inicia, né? E a lição que nós tiramos com a primavera é que nós devemos confiar em Deus, porque somente Deus ele pode trazer uma renovação para a sua vida, mesmo nos momentos de muita dormência espiritual. Deus ele pode trazer renovação para a sua vida. Você precisa entender, né, que assim como o nascimento das flores e a renovação da natureza, né, que simboliza o renascimento, a primavera, na vida do cristão, ela traz um significado muito grande, né? É aquele período que você começa a se preparar para um novo tempo, né? Você começa a transicionar, perceber que o inverno, que o outono ficou para trás, que os dias mais escuros ficaram para trás e os dias melhores estão chegando, os dias de mais alegria, de mais felicidade estão chegando. Então você tem a oportunidade de começar a se renovar, a sua mente é renovada, o planejamento começa a vir ao seu coração. Então, assim como a primavera, ela nos prepara para um tempo de alegria, um tempo de felicidade, na vida do cristão também nós temos fases assim, fases ruins. Eu já tive fases onde a tristeza, a angústia, a dor parecia que não ia acabar, mas de repente Deus começou a trazer um broto, Deus fez brotar uma semente e de repente eu comecei a ter esperança, comecei a me alegrar, comecei a sonhar novamente, né? E quantas pessoas elas param de sonhar? Quantas pessoas elas deixam de sonhar por causa dos dias intermináveis de escuridão? Mas a palavra do Senhor nos garante que Deus, ele é aquele que cuida do seu povo. Deus, ele é aquele que alimenta o seu povo. Até nos momentos difíceis, de angústia e de dor, ele está presente, né? A Bíblia diz que o nosso Deus, ele sempre está conosco, né? A Bíblia diz que o nosso Deus, ele está sempre nos guardando, nos livrando, e nos dando força para caminhar. E para finalizar, nós temos o verão. Mas o verão ele só é possível ser vivido quando a gente entende que círculos foram quebrados. Que neste novo círculo que se inicia, algumas coisas ficou para trás. A dor, ela ficou para trás. A tristeza ficou para trás. Situações que foram até boas momentaneamente, ficou para trás. Você precisa entender que o verão é o tempo de transição. E em qualquer transição das nossas vidas, a gente precisa entender que algumas coisas ficam para trás. Pessoas ficam para trás, negócios ficam para trás, amigos ficam para trás, e você precisa deixar essas coisas irem. Você precisa saltar para que você viva o tempo de alegria que o verão te proporciona. Porque muitas das vezes nós ficamos presos. Alguns ficam presos às dores constantes do inverno, outros ficam presos à instabilidade do outono, outros ficam com pequenos momentos de alegria que a primavera proporciona, e preso a essas coisas, e não deixa essas estações irem, e ficam impedidos de viver o verão.
e quando chega no verão, fica pensando: será que hoje vai fazer sol? Será que hoje vai chover? Será que vai ser como no inverno, na mesma hora que estava fazendo sol, ou no outono, na mesma hora que estava fazendo sol, já está chovendo? Tem pessoas que não conseguem viver o verão plenamente. Por quê? Porque estão presas às estações. Não deixa ir quem já foi. Não deixa ir quem já passou. E muitas das vezes não consegue enxergar o novo que Deus está trazendo. E Deus está colocando diante de você, meu irmão, uma estação nova, um tempo novo. E olha o que a palavra do Senhor diz no Salmo de número 100, ou melhor, o Salmo de número 65, verso de número 13. Os campos ficarão cobertos de rebanhos, e os vales se vestem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. O verão é tempo de você celebrar, é tempo de você agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. E meu amado, quantas pessoas têm sido ingratas pelo tempo que está vivendo. Eu me lembro da palavra de Lucas, que fala dos leprosos. Você lembra o texto que fala dos leprosos? A Bíblia diz que havia 10 leprosos. 9 dos 10, os 10 foram curados, mas 9 não voltou para agradecer. E um voltou para agradecer e ele gritou, salmodiou em alta voz, prostou-se ao pé de Jesus e agradeceu. Jesus perguntou: não eram 9? Ou melhor, Jesus perguntou: não eram 10? Por que só tem um aqui? Aonde estão os outros 9? Mas a primeira característica que fica aqui claro para mim é que os agradecidos, eles não se envergonham. Quem sabe alguém ao olhar poderia dizer assim: está bajulando, está puxando o saco. Mas ele não olhou para o que as pessoas iam dizer e simplesmente lançou-se aos pés de Jesus e agradeceu. A segunda característica de quem é agradecido, volta. Os agradecidos sempre voltam para celebrar. E nós precisamos ser agradecidos como este homem leproso foi, ou que era leproso e foi curado por Jesus. Ele voltou para agradecer. Ele se desprendeu da estação ruim, porque tem gente que já está na estação boa, já está na estação do verão e fica preso ao inverno, fica preso ao outono, fica preso à primavera. É tempo de você romper com os círculos passados e entender que um novo ciclo se inicia. Se abra para o tempo de alegria que Deus está te proporcionando e seja agradecido, não só pelas coisas boas, mas também pelas ruins que aconteceram na sua vida, porque foi essas coisas ruins que te impulsionaram a você viver o tempo que você está vivendo hoje. Eu quero abençoar a sua vida e pedir ao Deus Todo-Poderoso que continue te fortalecendo. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Fique na bênção e não esqueça, comente e compartilhe, porque temos sempre palavras da hora. E não esqueça, estamos em guerra. Deus te abençoe, fica na bênção e até mais, e até o próximo momento.